Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 16, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Uma onda possui uma frequência angular de 110 rádios por segundo e um comprimento de onda de 1,80 metros. Calcule, letra A, o número de onda e letra B, a velocidade da onda. Bom, começando aí a nossa solução, descrevendo uma onda pode ser descrita pela equação y de x t é igual a um ym vezes uma função seno de uma constante k vezes a variável x, mais ou menos ômega vezes a variável tempo, mais uma constante φ, tá? Onde cada termo representa. Y de xt representa o deslocamento vertical da onda. Ym representa a amplitude, ou seja, o deslocamento máximo aí vertical da onda. O seno representa o termo oscilatório, tá? Da onda. Aí temos a constante K representa o número de onda. X representa a posição horizontal da onda. Aí temos ômega representa a frequência angular da onda. T representa um instante de tempo t. E φ representa a fase inicial. Todo esse termo dentro da função seno representa a fase. Quando x e t são zero, temos que esse termo é o que sobra dentro do seno, que é considerado a fase inicial. A partir aí de uma equação de uma onda, vamos fazer algumas considerações para a resolução do nosso problema. Então, eu vou fazer que a fase inicial é zero, ou seja, no tempo x igual a zero e tempo igual a zero, eu tenho fase inicial zero. A gente tem aqui um sinal de mais ou menos, né, na expressão aqui da fase. O sinal de menos representa aí um deslocamento em x positivo, tá? E o mais representa um deslocamento da onda no sentido negativo de x. Então, considerando um deslocamento positivo em x, então estamos fazendo essas suposições, a gente fica com a equação y de xt igual a ym vezes o seno aí de kx menos, né? Estou considerando o sentido positivo, aí ômega t. Dessa equação, vou fazer a representação do gráfico para a gente poder explicar, tá, as condições de cada termo ali. Então, vou fazer a divisão aqui de 4 pontos no gráfico, tá?
Aí eu vou marcar nesse gráfico o eixo Y, o deslocamento vertical, em função do deslocamento horizontal. Aí então aqui eu vou colocar o deslocamento máximo, né, e mínimo, ou seja, vai numa extremidade YM e até uma extremidade menos YM, tá? Como eu estou considerando fase zero e a minha função é seno, o seno de zero é zero, então a função começa aqui. Aí considerando quando esse termo aqui der um valor de π sobre 2, um ângulo de 90, vai estar aqui no valor máximo. Então a função sobe, o movimento da onda. Quando for π, né? Quando esse termo aqui der π, a gente vai ter que a onda aqui decresce. Aí quando for π sobre 2, vai dar esse termo aqui, o seno de 3π sobre 2, dá menos 1. E menos 1 vezes o ym vai dar aqui menos ym. E depois, quando esse termo aqui der 2π, o seno de 2π é zero. Eu tenho aí que a onda volta nesse termo, tá? Então, essa é o gráfico desse termo aqui. Desse gráfico, eu tenho uma onda completa. Quando eu tenho uma onda completa, esse deslocamento de uma onda completa, ou seja, do início até ela voltar a se repetir aqui, né, que ela continua o movimento, esse deslocamento aí em x, ele se chama lambda, que é o comprimento de onda, tá? Que é uma condição que ele nos dá aí dentro do exercício. Então, a partir da análise do gráfico, a gente tem aí na letra A que calcular o número de onda. O número de onda é K. Então, eu vou pegar aqui uma terceira condição e vou considerar um instante de tempo zero. Então, eu vou ficar com y de x e zero, que vai ficar igual a ym vezes o seno de kx, né? Aí eu tenho aqui ômega t, zero, que é de zero, então fica seno de kx. Aí eu tenho que analisar a seguinte condição. Para um determinado valor de x, se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu tenho x1. Se a onda continua aí, né, a se repetir, eu volto a ter esse ponto aqui, que é a extremidade ym, nesse ponto aqui na frente. Ou seja, essa distância aqui até a onda se repetir, essa distância a gente tem que é dado por lambda. É o comprimento da onda. Essa posição aqui vai ser um x1 mais um lambda. Tá? Aqui temos o eixo x. Se a gente pegar essa condição de x1 que dá ym, a gente vai ter y de x1 e 0 é igual a ym vezes o seno de kx1. Isso daqui é igual a ym. Se a gente pegar esse outro ponto, que é o x1 mais lambda, a gente vai ter o y de x1 mais lambda e 0 é igual a ym vezes o seno de k aí vezes o x, que é x1 mais lambda.
Isso tudo é igual ao y, o deslocamento, que é ym. Então, a gente tem aqui, ó, o deslocamento são iguais. Então, a gente pode igualar esses dois termos. Esse termo vai cancelar com esse termo, a gente vai ter essa determinada igualdade, ou seja, o seno de kx1 é igual ao seno, aí se a gente fizer a distributiva aqui, kx1 mais k lambda. Ou seja, a função seno é uma função oscilatória que começa a se repetir quando, ou seja, o seno desse ângulo vai ser igual ao seno desse próximo ângulo quando a função seno der uma volta completa, ou seja, de 2π radiano, tá? Ou seja, então o seno de kx1 vai ser igual ao seno desse termo aqui quando esse termo for igual a 2π. E aí eu tenho o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então a gente tem a relação que k lambda é igual a 2π. Então a gente pode dizer que o número de onda, que é o k, é igual a 2π, né, que é a volta completa para a função seno se repetir, dividido pelo comprimento de onda. Então, a gente pode aí determinar para a letra A o número de onda como sendo 2π dividido pelo comprimento de onda que ele forneceu, de 1,80 metros. Então, temos aí, podemos calcular 2π dividido por 1,80. A gente tem aí, foi dado 3 algarismos significativos, então vamos responder com 3. Então, 3,49, tá? A unidade aqui, 1 metro, vai para cima como metro a menos 1, ou fica como rádio por metro, tá? Então, temos aí determinado o número de onda. E na letra B, agora, né, ele nos pede aí qual é a velocidade da onda. Agora, para encontrar na letra B, eu vou fazer aí uma nova consideração, que é, né, de um novo instante para a onda. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, a onda sofreu um deslocamento, então ela veio um instante para frente, então ela sofreu esse movimento, e aqui a gente tem um novo instante aí para a onda, tá? A gente pega aqui, completando para cá, tá? Então, a gente considerando esse ponto aqui como sendo o ponto A, nesse novo instante, o ponto A permanece no mesmo deslocamento ym, tá? Ou seja, a onda se moveu, né? A gente está considerando o movimento em x positivo, então esse é um instante aí para frente, ou seja, a onda se moveu com uma determinada velocidade. Nesse instante, ela se moveu um determinado ΔX. O ponto A foi de um ponto até um outro ponto. Ou seja, a posição continuou constante, tá? Conserva-se o movimento. Para conservar esse movimento, ou seja, olhando para a equação, a gente tem que isso aqui é constante. Então, para se permanecer constante isso daqui, a fase tem que ser constante, tá? Ou seja, estava mudando ΔX, a posição, né? Tá mudando, variando em um tempo, tempo T1 até um tempo T2, tá? E temos aí que para isso acontecer, para a posição permanecer constante, o deslocamento, a fase tem que ser constante.
Então, a gente pode escrever que Kx menos ômega t tem que ser igual a uma determinada constante. Se a gente pegar essa equação e derivando em função do tempo, né, a gente fazendo derivada em relação ao tempo de Kx menos ômega t igual derivada em relação ao tempo de uma constante, a gente vai ter derivada em relação ao tempo de Kx, K é constante, que é o número de onda, fica a derivada dx em relação ao tempo, menos ômega é constante, que é a frequência angular, derivada em relação ao tempo de t, dá 1, igual derivada em relação ao tempo de uma constante, 0. Então, a gente tem que o número de onda vezes dx dt é igual à velocidade angular, sendo que a variação da posição em relação ao tempo, considerando uma velocidade constante, é v. Então, podemos escrever que o número de onda vezes a velocidade é igual à frequência angular. Então, velocidade é igual a frequência angular dividido pelo número de onda, tá? Que podemos reescrever, né, a velocidade como sendo. Quem é frequência angular? Frequência angular é 2π, que é uma volta completa, dividido pelo período. Período é o tempo para uma oscilação completa, ou seja, uma volta completa, dividido pelo número de onda. O número de onda a gente viu que é 2π aí sobre lambda. Então, a gente tem 2π simplifica com 2π, a gente aqui fica 1 sobre período, 1 sobre lambda, então lambda passa multiplicando, o período fica dividindo, tá? 1 sobre período é frequência, então podemos escrever que é lambda vezes a frequência, tá? Então, essas são outras formas de se escrever aí a velocidade de uma onda. Nesse nosso caso, ele deu frequência angular, que é o ômega, a gente tem aí quem é o número de onda, ou a gente pode utilizar da relação que ele nos deu aqui, ó, em função do número de onda. Então, a velocidade, a gente pode escrever frequência angular, para não precisar acumular erro, porque a gente arredondou aquele valor. A gente pode colocar aqui o 2π sobre lambda, ou seja, fica aí, então, ômega vezes o comprimento de onda dividido por 2π. Então, velocidade igual ômega 110 rad por segundo, comprimento de onda 1,80 metro, dividido por 2π, que é 2π radiano, né? O radiano simplifica, aí vai sobrar metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, calculando, fica 110 vezes 1,8 dividido por 2π, tá? Então, a gente tem aí, deixando com 3 algarismos significativos, 31, aqui é 1, então o 5 mantém, fica 31,5 na unidade de metro por segundo. Essa é a velocidade da onda. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!